Boa noite, aqueles que já estão chegando, sejam bem-vindos. Estamos quase no nosso horário. Vamos esperar um pouquinho mais para dar início ao estudo da noite de hoje. Essa noite quente, né? E parece que estamos ainda no inverno, mas estamos quase chegando à mudança de estação, mas ainda é inverno, né? Está bem quente mesmo. Então, vamos começar? Já são 8 horas, vamos fazer a nossa prece, serenando os nossos corações, tranquilizando as nossas mentes, para iniciarmos em agradecimento. Agradecimento ao Mestre Jesus, nosso mentor e guia espiritual. Agradecimento à doutrina, que tanto nos ampara e nos ilumina. Senhor Jesus, abençoe o nosso esforço, ainda que pequeno, ainda que a nossa transformação aconteça de forma muito lentamente. Humildemente nós te pedimos. Vós que disseste, onde houver um ou mais reunido em teu nome, lá estarias. Sê conosco, agora e sempre. Neste momento de comunhão, neste momento de estudo, onde iniciamos o primeiro esforço para a tão esperada reforma íntima. Digo o primeiro esforço porque é através do conhecimento que nós vamos conseguir nos burilando pouco a pouco, transformando defeitos em possíveis qualidades. Vamos pedir aos mentores espirituais da Casa Francisco de Assis, aos dirigentes responsáveis pelos estudos da noite, que se façam presentes, entrelaçando os nossos pensamentos e vibrações, não merecimento, pois bem sabemos que não temos, mas por acréscimo da sua misericórdia. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja vosso santo nome. Venha a nós, Senhor, o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. E o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todos os males, pois que vós sois o reino, o poder e a glória para sempre. Que assim seja a graça de Deus. Seja Deus, nosso Senhor Jesus. Gente, eu não sei se o som tá bom, se vocês estão me ouvindo bem. Quem puder falar que tá tudo ok, só para eu dar sequência. Tá dando para ouvir? Tá bom? Só fazer um joinha que aí a gente continua. Posso continuar? Tá tranquilo? Ótimo. Então, vamos lá. Como eu não sei se tem pessoas novas assistindo, participando da live, eu vou fazer um breve resumo do nosso estudo. Nós estamos estudando Transição Planetária, esse livro que vem nos mostrar o momento pelo qual a Terra está passando, que é um momento de transição. E esse livro, ele está dividido em 3 partes. A primeira parte foi o socorro às vítimas do tsunami.
A segunda parte são os espíritos de uma outra esfera, de uma estrela maior do que a Terra, que vão reencarnar para participar deste processo. E a terceira parte seria a luta contra os espíritos contrários, que não quer fazer parte, que querem interferir neste processo. Então, nós terminamos a primeira parte e já na aula passada ou na aula anterior, há 2 aulas, não me lembro ao certo, nós adentramos neste processo de preparatória desses espíritos. Então, o autor, mais um colega que participou, o autor, que é Manuel Filomeno de Miranda, mais um colega, que é Ivon Costa, saíram daquela caravana que estavam de socorro e adentraram nesta, que era para poder auxiliar neste processo reencarnatório. Então, já tem um mentor espiritual, que é o responsável, e ele vai coordenar várias equipes. A equipe que está, Manuel Filomeno de Miranda, vai ser coordenada por um médico geneticista, que tinha sido geneticista aqui na Terra, e que no plano espiritual trabalhava no departamento de reencarnação. Por quê? Porque é muito sério esse processo. Para que aconteça essa transformação, essa transição, nós vamos ter que contar com a presença de espíritos de ordem superior. Por quê? Porque a Terra é ainda um planeta de provas e expiações. E ao contrário do que se possa pensar, este momento de transição não é um momento da noite para o dia, não é um momento onde vai acontecer uma grande catástrofe, onde vai acontecer uma explosão. Não, nada disso. Vem já acontecendo gradativamente. E esses espíritos vêm nos auxiliar neste processo. Então, assim, a Terra está no planeta de provas e expiações, e ela vai passar para um planeta de regeneração. Provas e expiações, ainda temos contas a pagar, temos dívidas a acertar, mas, sobretudo, num planeta de provas e expiações, há ainda a presença do mal. Num planeta de regeneração, os espíritos que ainda estiverem atrelados ao mal serão exilados e levados por um planeta de ordem inferior, onde eles vão auxiliar também, porque na natureza nada se pede, um espírito de ordem inferior, moralmente, pode acrescentar intelectualmente. Então, ele vai para esse planeta de ordem inferior, onde ele vai levar toda a sua bagagem intelectual para poder desenvolver a sua bagagem moral. Claro que encontrará espíritos das mesmas condições, e isso será necessário, porque o brilhante, ele só encontra a beleza depois do atrito. Então, espíritos muito endurecidos ainda precisam do embate com outros espíritos para ir tampando as arestas, e tal qual um brilhante, tornando de pedra bruta a uma pedra preciosa. Então, estamos agora esse pedaço do livro, para os que estão chegando agora e que acho que deu para ter uma ideia e não ficarem tão perdidos, porque é um estudo sequenciado, né? Então eu fico preocupada aqueles que estão chegando não entender e ficar muito perdido. E dando sequência ao nosso estudo, nós vamos hoje para o capítulo 15, que são experiências iluminativas. E literalmente o título condiz com as informações que vem trazer, porque ilumina e também nos faz pensar a respeito de muita coisa. Então, o autor, Manuel, conheceu superficialmente, no capítulo anterior, a equipe que vai trabalhar junto com este processo de ajuda e de preparatória desses espíritos que vão vir reencarnar. Segundo o Dr. Silvio, que é esse médico coordenador dessa equipe, aproximadamente um grupo de 1.000 espíritos devem seguir para um acampamento que já estava preparado previamente para recebê-los.
Ficou estabelecido para a noite seguinte a possibilidade deles encontrar com os futuros pais. Então, os espíritos da esfera de Alcione, que estão descendo e que são mais evoluídos que nós conhecemos, vão descer e conhecer e encontrar os seus pais. Então, como esse encontro foi marcado para a noite, eles aproveitaram para poder bater um papo e conhecer um pouquinho de como que é lá. E eu imagino, eu fiz até um pensamento como é que foi quando eu li a primeira vez O Nosso Lar. Quando eu li a primeira vez O Nosso Lar, e isso tem tempo, eu confesso que eu me assustei com uma série de informações. Eu me assustei com os departamentos, eu me assustei com a volitação, eu me assustei com a aerobus, ou aerobus, que alguns preferirem. Ficava até difícil de eu conseguir entender. E agora é a vez de um espírito do nível de Manuel Filomeno de Miranda também se deparar com uma realidade difícil de ser entendida e de ser abstraída. Então ele fala: faltam palavras para eu poder descrever o que eu via na tela mental daqueles amigos. Então, assim, como eles são mais evoluídos, o pensamento não é força criadora. Então, ao pensar, ao relatar, ao contar como é que era, se projetava na tela mental. E ele fala, olha, e eu vou contar, para quem lê o livro e para quem está lendo o livro, entender e ter a capacidade de entender todo o vocabulário de Manuel é muito difícil. Eu confesso que muitas vezes eu recorro ao Google para poder saber o significado, para entender aonde ele quer chegar. Então, imaginemos que para ele faltava, segundo ele, palavras no nosso vocabulário para poder relatar o que eles contam, o que foi projetado na tela mental desses novos amigos. Nós temos informações, graças à literatura, nós temos informações sobre os locais onde se encontram os obsessores, sobre os locais sobre como processam as obsessões, nós temos informações sobre mundo primitivos, nós vivenciamos e temos, através também da literatura, como que é um planeta de provas e expiações, mas desconhecemos literalmente como que é um planeta de regeneração. Um planeta onde o mal já não existe. Um planeta onde a vibração é totalmente diferente. Então, fica realmente muito difícil dele reproduzir para nós, leitores, a beleza e a harmonia desses mundos, inclusive as suas características físicas e espirituais. A semana passada, no Culto no Lar, nós estávamos comentando em família de algumas citações do livro, e aí um dos meus filhos me perguntou assim: mas eles não vão passar por paredes? Tem parede? Não tem parede? Como é que... Quer dizer, é muito difícil da gente entender e abstrair tudo isso. Felizmente, através da leitura, através das psicografias, os irmãos vêm trazendo informações e constantemente, através dessas informações, nos convidando à melhora, nos convidando à reflexão, porque a vida não é só isso, a vida não é só onde estamos. Então, felizmente, mas ele vai tentar e vai passar algumas informações para nós. E aí, ele nos conta como que é a esfera aonde o autor mora, que não é aquela de Alcione. É a esfera aonde ele mora, mas já é muito diferente da nossa. Então, ele vai dizer que as paisagens são maravilhosas, que o pôr e o nascer do sol são magníficos, flores lindas e perfumes agradáveis.
educandário e teatros para a formação intelecto-moral, hospitais e sanatórios com estruturas que devem ser seguidas no futuro aqui na Terra, em termos de construções. Galeria de arte, onde todos os artistas que estão lá se aprimoram, se aperfeiçoam para tornar mais belo e com mais encanto o nosso planeta. Universidades preparando equipes de espíritos iluminados pelo amor, com a missão de preparar novas gerações para o futuro da humanidade feliz. Imagine uma universidade, e eu imagino que estudam-se a mente humana, estudam a personalidade humana, tudo isso baseado dentro do amor. Esse aqui é muito interessante. Bibliotecas vivas, onde os livros são portadores de imagem dos que escrevem, trazendo de volta, inclusive, as suas emoções, de forma que nós podemos vivenciar. Ao adentrarmos num livro, ao pegarmos um livro, nós já nos transportamos para o cenário. Já nos envolvemos com o personagem, a depender do autor que descreve a cena, nós nos transportamos para a cena através da imaginação. Agora, imaginemos abrir um livro onde praticamente o autor está vivo e com as suas reais emoções. Nossa, deve ser realmente muito, muito, muito impressionante. Isso era a esfera onde o Manuel vivenciava. Então, assim, tudo isso ele já estava nos contando, mostrando o quão mais difícil é para ele, que vive nessa colônia. Imaginemos para nós como é que fica isso. Videotecas, esse eu já falei. E aí essa descrição do autor era exatamente aonde ele morava, trazendo pouco a pouco um pouco do diálogo que ele tinha tido com esses amigos durante o dia. Eles falavam de emoções, e aí ele vai contar um pouco mais do diálogo que ele tinha tido, porque ele, por enquanto, só disse que era difícil nós podermos abstrair, que ele não conseguia projetar, trazer para as nossas palavras aquilo que ele via. E aí ele vai contar agora um pouquinho do que ele ouviu desses colegas. Eles falavam de emoções que ainda nós não tínhamos vivenciado, de paisagens com cores desconhecidas, harmonias e sons nunca ouvidos e sentidos. Também tinha dificuldade para falar das construções, que eram de energia modelada pela mente espiritual. Então, mais uma vez, o pensamento, ele é fonte criadora. Aquilo que eu penso, eu plasmo. As construções neste plano, na esfera de Alcione, era feita através do pensamento, era moldável. Então, eu imagino, e assim, segundo o relato, que era assim, eu quero construir uma casa, ou quero... E aí eu moldo com o pensamento, e era mais sutil do que a gente conhecia. Nesta observação, fica claro para nós o quão grande é a distância nossa dessa esfera. Já é grande a nossa distância da onde reside espíritos da ordem de Manuel Filomeno de Miranda. Agora vamos pular um pouco mais. Aonde dessa esfera onde estão descendo esses espíritos para nos auxiliar? A distância é grande, mas não desanimadora. Porque a pensarmos que nós fomos criados todos iguais, à imagem e semelhança de Deus, e que todos temos a centelha divina em nossos corações, é claro que a temporalidade ela é diferente para cada um.
Mas nós fomos criados para progredir, nós fomos criados para evoluir. Então, assim, sabermos que estamos distante não deve funcionar como um desânimo. Não deve funcionar como, meu Deus, como é que faz? O que acontece a muitos que chegam até o Espiritismo e que acham que o Espiritismo ele é muito laborioso, é muito difícil, e não é verdade, não é nenhuma mentira isso. Ele é laborioso porque o Espiritismo exige a nossa participação integral. O Espiritismo nos convida a esta mudança, a esta evolução. Nos dá a chance, como qualquer outra, de escolha. Até talvez até um pouquinho mais, porque ele não tem nada dogmático. Mas esse convite, e muitos acabam desanimando, não, não é para mim, o Espiritismo é uma coisa difícil, é complexa. Sabemos que estamos neste processo de transição, e que fica a dúvida, será que vamos ter condições? Eu imagino, e não quero de forma parecer presunçosa ou orgulhosa, eu imagino que nós já não temos a centelha do mal, já não temos essa vontade de fazer o mal. É difícil da gente mensurar, mas pelas coisas que a gente pensa, pelas coisas que nos sensibiliza, nós já estamos um pouquinho melhores. E é esse o processo que ele vem nos contar. Fica a constatação de como estamos distantes, mas porém não deve servir de desânimo. Deve servir de estímulo para que possamos chegar até onde é a proposta que a Terra, sair deste planeta de provas e expiações. E nós estamos diretamente ligados neste processo. Ah, não, eu não. Não. Primeiro, que o processo de transição ele não é global e só de. Não, ela começa por nós, porque o processo de transição é um processo meu, de mudança, de renovação, de novas atitudes, de novos pensamentos. Então, nós temos sim uma participação direta neste processo, inclusive de já transformar esse ambiente onde vivemos em um ambiente melhor, em um ambiente com mais calma, porque quando um não quer, dois não brigam, um ambiente onde haja mais harmonia, onde as notícias que são trazidas a gente retenha e não passe para frente, onde a gente consiga estender a mão para quem precisa, onde a gente consiga sair do nosso egoísmo, da nossa vida e pensar um pouco mais além. Que nada é diferente do que esses espíritos fizeram. Porque eles não estão tocando harpa, eles não estão nesse planeta bonito, com cores diferentes, com música harmoniosas, com teatros, com laboratórios, de uma forma para ficar lá simplesmente curtindo. Eles não estão para lá para isso. Haja visto que eles estão descendo até esse planeta que ainda é denso, que ainda existe a maldade, que ainda tem uma psicosfera muito pesada para nos auxiliar, para estender essa mão. E outra coisa, essa participação foi voluntária, o que torna ainda mais bonito. Então, assim, serve para nós de exemplo a gente pensar nisso. O quanto que eu posso sair da minha vida tranquila, confortável, ou muito corrida, muito cheia de atribulações, onde não me sobre tempo para pensar em ajudar alguém, onde não me sobre tempo para pensar em algo mais produtivo, ou não me sobre tempo para sequer abstrair que à minha volta tem muitos que podem estar precisando de mim. E esta foi a proposta não, foi a intenção desses nobres voluntários que estão vindo nos ajudar. A fraternidade apresenta-se de maneira sublime, como nunca se imaginava ser possível. O autor pôde ver nas projeções mentais o santuário das orações deslumbrantes,
onde existia a exaltação e a gratidão a Deus, onde se comunicavam com guias de estrelas de primeira grandeza, glorificando o Criador. Esses espíritos têm uma aparência diferente da nossa, rarefeita, mais sutil, porque eles não carregam em seus corações sentimentos que podem gerar órgãos enfermos, como ainda nós temos. A doença nasce primeiro no meu psiquismo. Então, se eu não perdoo, se eu não desculpo, se eu tenho raiva, eu gero uma doença. Então, o meu organismo, consequentemente, o meu perispírito, tem esses nódulos, ainda resquícios dos sentimentos e dos pensamentos que eu alimento. Então, esses espíritos não têm, ele é mais sutil. O perispírito, ele é todo plasmável. E quanto mais mais matéria, ou mais próximo dessa definição, mais próximos eles estão da matéria. Quanto mais sutil, porque o espírito mesmo, ele já nem tem forma, ele é bem mais rarefeito e não assume a forma. Então, seria assim, espírito, perispírito e matéria. O perispírito está sempre mais próximo à matéria. Tem forma que eu quiser, é moldável, é plasmável, e o espírito é mais sutil. Então, esses espíritos têm a sutileza, têm o seu organismo perispiritual mais sutil. Também chama a atenção do nosso autor que ele viu nas telas daqueles amigos, na tela mental projetada, que o trabalho é incessante, que ninguém para. Olha que interessante. Eles estão o tempo inteiro, mesmo naquela esfera, eles estão o tempo inteiro trabalhando. Em conversação com alguns deles, mais acessível, eles foram informados, isso aqui também é muito interessante, que a reencarnação constituía para eles um grande esforço de amor à humanidade. Porque ao vir reencarnar, eles ficavam asfixiados. Asfixiado, limitado em todos os sentidos. No entanto, eles se ofereceram espontaneamente para vir. Então, eles não estavam se sentindo como se viessem para um holocausto. Porque eles são espíritos de ordem superior. Mas eles vão vir para um planeta onde encontra a briga, a maldade, a raiva, o ódio, a inveja, o abandono, e eles vão conviver com tudo isso. E além disso, a nossa matéria, a nossa áurea espiritual, ela é densa, ela é pesada. Apesar de estarmos num momento, inclusive, de renovação, de limpeza fluídica, a gente pode pensar assim, porque a gente sabe que através da pandemia, muitos encontros foram fechados, muitas casas noturnas estão proibidas de abrir, então, assim, com isso diminuiu um pouquinho, porque quando tem essa aglomeração, quando tem essas coisas, raves, o número de espíritos que estão habitando a atmosfera da Terra vem para poder se comprazer, para poder sugar da bebida, do sexo desmedida, das drogas. Então, apesar de estarmos passando, porque esse momento que nós estamos passando faz parte, sim, e a gente vai perceber um pouquinho mais à frente, que já estava previsto isso. Já estava previsto várias mortes, já estava previsto um outro momento desse expurgo que a gente pode chamar. Então, nós já estamos passando por isso. Então, nesse processo de pandemia, apesar de estar eu vi outro dia uma reportagem de uma senhora que mora em São Paulo, e ela falou que o ar estava uma beleza,
porque os carros estavam proibidos de sair, ninguém estava, todo mundo trabalhando em casa, e que estava muito mais fácil de respirar. E é uma constatação, inclusive, espiritual. O ar deve estar, sim, mais leve, deve estar, mas para esses espíritos, como ele falou, nós não estamos nos sentindo como se fosse um holocausto, mas é um sacrifício de amor para a humanidade, para o desenvolvimento e crescimento, para esse processo de transição do planeta, porque o planeta, como qualquer outro planeta, foi criado com a proposta de evolução. E eu esqueci de falar uma coisa que é importante. Quando o Manuel começa a ver as projeções, ele constata a frase de Jesus que diz: há muitas moradas na casa do meu Pai. E essas moradas, e tal não seria de ser, porque se a Terra fosse o único planeta habitável, qual seria a utilidade, qual seria a função de tantos planetas criados, de tantos astros criados? Seria sem função. Nós não temos informações ainda de todos os mundos, de todos, mas sabemos que lá na Gênesis ou no Evangelho já foi citado. Sim, há muitos mundos, há muitas moradas na casa do meu Pai. Então, essa que nós estamos habitando, que estamos tendo essa oportunidade, porque uma oportunidade reencarnatória é uma oportunidade muito grande, sobretudo que está condizente com a nossa condição. Estarmos aqui neste planeta de provas e expiações tem um para quê. Tem também um porquê, que ainda não nos é dado conhecer. Porque ao vir para cá, nós nos esquecemos de tudo o que fomos. E trazemos alguns resquícios na nossa memória muito sutil do que deveremos fazer, porque temos um mapa reencarnatório para ver. E esse mapa reencarnatório, muitas vezes, ao chegar aqui, ele é esquecido. Por quê? Porque nos deixamos levar pelos prazeres, pelas fascinações que a matéria oferece, esquecendo que nós estamos momentaneamente matéria, mas que somos espíritos, passando por uma experiência material. E eles fazem isso, esses espíritos, porque eles sabem da importância da máxima que é amar uns aos outros, que é o ato da caridade. E isso eles já têm, que não precisa ser mais exercitado. Então, eles vêm num ato de amor, de sacrifício, imagino eu, porque não é fácil, como também imagino que para Jesus, o quão grande deve ter sido difícil vir ao nosso planeta, sobretudo no momento em que ele veio. O quão asfixiante, literalmente, no sentido da palavra, essa asfixia de faltar energias psíquicas boas, faltar vibrações sutis, deve realmente ser muito difícil. Mas eles estão aí e esta é a proposta. E o autor diz ainda que ele sonha um dia em poder estar num planeta como esse, numa estrela como essa, que eles chamam de estrela, a estrela de Alcione. Ele sonha, claro que com os seus entes queridos, porque ninguém sobe deixando os seus afetos para trás. E nós também temos uma série de livros que vem nos mostrar, principalmente nas obras de André Luiz, onde os amigos espirituais
interferem, vêm buscar. A própria mãe de André Luiz ficou quase 8 a 9 anos intercedendo por ele, para que ele pudesse ser ajudado, pois se encontrava no umbral. E depois, a hora que André realmente pensou em algo maior, se ajoelhou e pede para uma força, porque ele era ateu, ele não acreditava, ela vem, ajuda, e ela já estava num nível também muito bom. E André pergunta para ela, mas por que você não vai trabalhar na sua esfera? Ela falou, não posso deixar o seu pai. Este mesmo marido que tinha tido 2 amantes e que estavam com essas 2 amantes que ele tinha ludibriado, que ele tinha prometido ficar com elas ao desencarnar, elas se tornaram obsessoras, então ela se oferece para vir reencarnar, ser mulher dele novamente e receber esses 2 espíritos como filha. Então é assim, a lei de alavanca não é de nada valeria nós evoluirmos e esquecermos aqueles que mais precisam, aqueles que estão ao nosso lado, aqueles que são os nossos familiares, aqueles nossos afetos. Então, o autor fala isso, que ele sonha com isso, claro que com a presença de todos. E ele informa que os companheiros do plano espiritual foram encarregados de vir buscar 250 casais que estavam dormindo, libertos do corpo, o seu perispírito ia ser levado para este encontro. Eu não falei no início que ia ser um encontro dos espíritos reencarnantes com os futuros pais. Então, os amigos que estavam trabalhando desceram para buscar 250 casais, ou seja, 500 espíritos, para fazer parte deste primeiro encontro. Digo primeiro e faço a observação porque a gente sabe que o processo reencarnatório, ele também tem essa acomodação de energia, essa acomodação de vibração, este encaixe. Então, não necessariamente, aliás, não eram espíritos afins, não eram espíritos conhecidos, mas eram espíritos que iam ser acolhidos e recebidos como os filhos. Então, após a saudação, após eles chegarem, então, no lado sentaram os espíritos de Alcione, do outro, os espíritos encarnados, libertos do corpo durante o sono, e aí Dr. Silvio começa a falar como é que ia ser a prévia desse primeiro encontro. E aí ele começa primeiro se dirigindo aos espíritos de Alcione. E ele começa assim: aqui estamos a fim de travarmos o primeiro contato espiritual para definirmos rumos para o futuro. Todos que aqui se encontram não começa com os de Alcione, não. Ele começa com os que vieram, os 250 os pais, futuros pais. Todos aqui estamos aqui para travar o primeiro contato espiritual. Todos vocês têm o desejo da procriação. Alguns já conseguiram esse mistério, em razão dos filhos que receberam. Começa agora para a humanidade uma nova etapa. E vocês estão aqui por merecimento. De que forma que eles mereceram e que se comprometeram com este processo? Pela conduta. Esses pais futuros pais tiveram uma conduta reta, eles trabalharam no bem, muitos ligados à religião, de diferentes títulos, o que deixa claro que não eram todos espíritas, e a gente sabe que religião é rótulo e feita pelo homem. Então, eram espíritos cristãos,
Eram espíritos que estavam no bem, que tinham uma conduta reta e que aí receberam esse merecimento de poder participar deste processo. E ele continua. Vossas experiências têm sido saudáveis, apoiadas em valores éticos do bem. Compromisso religioso com as diversas denominações. Esforçais para manter a paz e em plenitude. E aí, o que mais que ele fala? Vocês também demonstraram a prática do Evangelho de Jesus, através das suas condutas. Não foi por acaso que não puderam ainda receber, não ter a procriação. Fruto da atitude de vocês, num passado longínquo. Como tudo e nada acontece à revelia, eles, por algum motivo, não valorizaram a maternidade, a paternidade, mal baratearam, e aí, agora, neste processo, mas eles ainda vão chegar a poder ser pai e mãe. E o doutor Silvio continua. Embora a Terra passe por mudanças, momentos de luta, onde as famílias, olha aqui que eu disse que eu ia falar mais adiante, momentos de luta, momento onde as famílias passarão por graves ocorrências dolorosas, que enlutarão várias famílias. Ou seja, haverá muito desencarne. Por que muito desencarne? Porque há necessidade da separação do joio e do trigo. A necessidade de separar espíritos que ainda permanecem no mal e espíritos que permanecem no bem. E a gente fica assustado, apavorado, é grande o número de desencarne neste processo que nós estamos vivendo, mas não cai uma folha sem que Deus não queira. Não deixe, tudo tem esse propósito. Não estamos pré-julgando ou avaliando que todos que desencarnaram estão atrelados ao mal. Não é isso que eu estou falando. Eu estou dizendo que, assim, foi avisado que famílias passariam por mudanças, momentos de luta, onde graves ocorrências dolorosas enlutarão várias famílias, havendo muito desencarne. Então, assim, a gente percebe o quanto é atual isso tudo que nós estamos estudando, porque claro que era previsto, assim como era previsto o tsunami, como era prevista a organização das equipes de ajuda do tsunami, que montaram até um pronto-socorro no local espiritual para ajudar, também essa pandemia não foge ao controle de nada. E a hora e o momento oportuno, a vacina vai ser encontrada. Até que, como outras que tiveram outras pandemias, até que seja permitido que isso aconteça. Ele diz que nesses momentos de mudança, de coisas graves, eles jamais estarão sozinhos. E isso ele fala para todos. Ele fala para todos, principalmente para aqueles que vêm de Alcione. Porque nesses momentos de entrada, no outro capítulo a gente viu que ia ser realmente muito difícil, que ia ser, e ele repete, e eu não vou falar todos mesmo porque a gente tem horário e não pode passar, mas sabemos que não vai ser fácil, que estar no nosso meio, porque eles são espíritos evoluídos, mas o nosso meio ainda não. Então, eles vão se deparar e eles vão ter que aplicar e exercer, sobretudo, a compreensão, a fraternidade, porque eles não vão poder partir para o embate, eles não vão poder aumentar aquilo que já existe, eles precisam transformar, eles precisam modificar, e essa modificação nada mais, nada menos que vai ser como exemplo. Então, imagine que eles tenham situações com seus familiares, com os seus colegas de trabalho,
e eles vão ter que exercer toda essa sublimidade, toda essa fraternidade, esse olhar amoroso para com aqueles que ainda não se encontram. Porque quando nós nos propomos ajudar, nós não podemos pretender que quem é o ajudado suba até nós. Nós precisamos descer. E descer exige compreensão, exige sacrifício, existe amor. Amor, sobretudo amor. Quem é esse que eu estou pretendendo ajudar? Será que eu vou ter a maturidade suficiente para não pré-julgar? Porque é isso que nós fazemos. Até para ajudar, a gente julga. A gente oferece uma cesta básica e se vê a mulher que recebeu a cesta básica, a gente fala, nossa, mas para sair ela tem dinheiro para comprar. Então, assim, ainda nós somos muito pequenos, porque nós temos que entender e, sobretudo, nos colocar no lugar do outro. Então, e ele fala que não vai faltar ajuda, não vai faltar amparo espiritual. E para aqueles da esfera de Alcione, a hora que eles estiverem nesses momentos, eles serão amparados pelos amigos do plano espiritual que vão levar até a esfera de origem deles, a fim de que eles possam fluir da harmonia, da paz, da renovação, para poder criar como se fosse um gerador, recarregar esse gerador e voltar para a Terra. Porque assim nada fica à revelia e ninguém é abandonado. E nós sabemos que os nossos mentores, os nossos amigos espirituais, os nossos afetos, todo o tempo tentam fazer isso conosco. Nem sempre nós nos colocamos na condição de ser ajudados, porque nos fechamos, porque não fazemos a vigilância de pensamento. E aí o doutor Silvio continua falando que para os pais, para aqueles, ele usa até uma expressão que eu vou achar aqui, depois eu falo com a expressão que ele junta pais e mães junto. Então ele fala assim da responsabilidade deles também. E qual é a responsabilidade deles? É participar desse processo educacional desses espíritos, amparar, ajudar, mas antes disso, é sobretudo vigilância. Vigilância, respeito na relação, conduta reta, porque a carga morfológica e física é dos pais. A carga moral vem do reencarnante. Então, todo mundo tem responsabilidades nessas explicações elucidativas. Da esfera de Alcione, eles vão ter que ter força, vão ter que exercer tudo o que eles têm de melhor, que é a fraternidade, a caridade, e está dando um alerta que eles não estarão sozinhos. Aos futuros pais é pedido vigilância. Por quê? Porque se é tão importante esse processo reencarnatório desses espíritos, nada pode acontecer. E a gente sabe, eu também falei a semana passada, o quão grande a grávida fica sensível, o quão grande são as influências que querem, de alguma forma, me atrapalhar. Então, ele pede vigilância. Vigilância, respeito nas relações, orar e vigiar, porque vocês precisam doar o melhor morfologicamente e fisicamente, para que nada, absolutamente nada, transforme. Quando a gente vem para cá, e a gente viu isso no Missionários da Luz, no estudo anterior, onde o mapa reencarnatório é feito, inclusive de acordo com as nossas necessidades. E não de acordo com, eu nem vou falar merecimento, mas as nossas necessidades. Então, eu preciso ter um problema no rim, eu preciso ter uma dificuldade no estômago, enfim. Todas essas coisas que o meu mapa reencarnatório vem são condizentes com a minha necessidade e o meu momento de evolução, que eu preciso.
Neste processo, o organismo tem que ser o melhor possível para nada interferir neste processo reencarnatório. Então, ele pede aos pais. E ele fala também que este não é o último encontro, muito pelo contrário. Então, eles falam que agora eles vão ter a oportunidade de se conhecer. Então, ele explica. Surge como se fosse um quadro, uma tela, onde vai aparecer o nome do casal e ao lado a foto virtual, vamos chamar assim, que foi assim a descrição que estava no livro, a foto virtual e o nome daquele que seria o seu futuro filho. Então, ao apresentar os nomes, eles se levantam e se encontram. Se encontram, se abraçam, se conhecem, porque num tempo de aproximadamente 15 minutos, que foi o primeiro contato, não foi permitido se conhecer na íntegra. Mas aí o doutor Silvio afirma que vão ter outros momentos, inclusive para que eles possam se adaptar à vibração da psicosfera da Terra e às energias psíquicas dos futuros pais. Então, que outros encontros terão, como este, até que se processe a reencarnação, de fato. Então, assim, apesar de serem espíritos evoluídos, nada destrói a lei natural. Então, o processo de reencarnação é assim que funciona? Porque tem que haver essa adaptação fluídica, tem que haver esse encontro. Então, outros momentos como este vão ser possíveis acontecer para que se estreitem laços, se conheçam e desenvolva já esse sentimento de ternura, de amor para daqueles que vão ser recebidos como seus filhos. Então, ele encerra pedindo a todos que voltem para os seus corpos, que voltem para a Terra, felizes e esperançosos, que um novo momento, uma nova era está surgindo e eles estão literalmente fazendo parte deste processo. E aí encerramos esse capítulo. A semana que vem temos outro. E aí nós temos um tempinho ainda, era para eu parar um pouquinho antes, mas quem quiser fazer algum comentário, falar alguma coisa, pode usar o chat e ficar à vontade para fazer um bate-papo aí. Fiquem à vontade. Todo mundo tranquilo? Ai, que bom, gente antiga aparecendo, tava com saudades. Novatos, gente antiga do grupo, que bom. Boa noite de novo aos antigos, saudades, que bom tê-los por aqui. A gente não pode bater mais esse papo, mas vocês podem conversar pelo chat. Tudo tranquilo, então? Ninguém quer falar nada? Todo mundo quietinho? Ah, Jaque, que saudade mesmo. Pensei em você hoje. Passei lá no seu trabalho, pensei em você hoje. Saudade mesmo. Quem sabe não acaba logo isso, né? A gente não volta também presencial, né? Faz falta, né? Apesar desse recurso atingir muita gente a hora que quiser, a hora que puder, estar junto também é muito bom. Tiago, seja bem-vindo. Lucila, que bom encontrá-los. Bom, gente, se ninguém tem nenhum comentário além de falar oi, vamos nos despedindo.
Para os novatos, eu não sei se eu já falei, mas vou falar de novo. Quem não tem o livro, tem em PDF, é facinho para baixar, e o capítulo seguinte seria o capítulo 16. É claro que o livro é sempre muito mais completo, né? Eu, às vezes, muitas vezes esqueço de alguns detalhes, então o livro realmente é muito mais elucidador. Então, quem quiser ler, seria bem bom. Então, vamos nos colocando, nos despedindo, e como não podia deixar de ser, a nossa prece, para encerrarmos esse momento. Senhor Jesus, obrigada pela sua luz, obrigada pela doutrina que tanto nos esclarece e nos ilumina. Senhor, que esta paz que nos envolve possa atingir toda a humanidade que se encontra sedenta, sedenta do seu amor, sedenta do seu olhar amoroso. Mestre amado, peço licença aos companheiros, mas vibremos por todos os nossos irmãos que sofrem males físicos ou espirituais, por todos aqueles que ainda não têm a chance de conhecê-lo e ainda permanece no vale das sombras, no vale da escuridão. Senhor, que os seus ensinamentos possam sair da nossa compreensão para adentrar o nosso coração, pois só assim conseguiremos nos tornar pessoas melhores. Só a hora que pudermos, que tivermos chance de pegar tudo o que estamos estudando e transformarmos em sentimento, inundando os nossos corações, renovando as nossas atitudes. Senhor, que esta paz que nos envolve, se permitido for, possa chegar a todos os nossos familiares e amigos. Pai nosso que estais nos céus, na luz dos sóis infinito, Pai de todos os aflitos neste mundo de escarcéus, abençoado seja o Senhor, que todo o universo exprime amor, luz, concórdia, esperança e paz. Que assim possa ser, com a graça de Deus. Louvado seja Deus, nosso Senhor Jesus. Boa noite a todos e uma ótima semana. Grande beijo, viu? Até mais.